Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar o programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo e Prefeitura do Rio vão dar a última chance à Caixa Econômica antes da desapropriação do terreno do gasômetro. Landim confirma apoio a Durche de Abrantes e candidatura à presidência de conselho. Flamengo segue na disputa por Michael para 2024, apesar do contra de Jorge Jesus. Flamengo toma decisão sobre Carlinhos de última hora e surpreende torcida do Mengão. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O presidente Rodolfo Landim se reuniu nesta segunda-feira com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o tema central do encontro foi a compra do terreno do antigo gasômetro na zona portuária do Rio de Janeiro. O clube quer construir o seu estádio naquele local, mas encontra dificuldades na negociação com a Caixa Econômica Federal, que administra os bens do fundo imobiliário, dono da área de 104 mil metros quadrados. O Landim e o Paes conversaram sobre as medidas que podem ser tomadas para que a questão do terreno seja resolvida, e uma ideia que foi debatida foi a determinação de um cronograma de negociação com a Caixa, que teria uma data limite para vender o terreno ao Flamengo, antes que a Prefeitura desaproprie o terreno. A Caixa Econômica não participou do encontro. As informações foram dadas pelo jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, foi o primeiro a falar em desapropriação do terreno do antigo gasômetro. Em um encontro com dirigentes do Flamengo num restaurante aqui da Barra da Tijuca, ele declarou publicamente que a desapropriação aconteceria se a Caixa não quisesse vender a área para o Flamengo. O Mengão estima gastar cerca de 2 bilhões de reais para construir um estádio com cerca de 80 mil pessoas na região do antigo gasômetro aqui na zona portuária do Rio de Janeiro. Nesse valor, já está incluída a compra do terreno de 104 mil metros quadrados que pertence ao fundo imobiliário Porto Maravilha. O clube quer pagar até 250 milhões por aquela área. A Caixa Econômica ainda não informou publicamente quanto quer pelo terreno. Notícias anteriores apresentaram um valor de até 400 milhões pela área, mas isso não foi confirmado. A Prefeitura do Rio já desapropriou parte do terreno para construir o terminal intermodal Gentileza. Na ocasião, o município pagou R$ 1.200 por metro quadrado e, se o valor for aplicado ao restante do local, o custo vai chegar a 124 milhões de reais. O Flamengo perdeu para o Fluminense por 1-0 nesta terça-feira no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, pela 10ª rodada do Brasileiro Sub-20. O gol do Fluminense foi de Arthur aos 37 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Flamengo ficou com os mesmos 16 pontos e está na terceira posição da tabela de classificação. Vale lembrar que os 8 primeiros se classificam para as quartas de final. O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, dia 26, às 16 horas, na Gávea, contra o Fortaleza. O meia Matheus Gonçalves reforçou o time e vinha jogando bem, mas inexplicavelmente, aos 18 minutos do segundo tempo, o técnico interino Márcio Torres tirou o meia e colocou o nigeriano Hassan, que nada fez. A partir daí, o Fluminense ganhou o meio de campo, cresceu no jogo e acabou vencendo a partida. Vale destacar que o Fluminense entrou em campo na 16ª posição com 8 pontos e o Flamengo em terceiro com 16. O futuro técnico Felipe Luiz acompanhou o jogo de um camarote e não deve ter gostado nada do que viu. Tem muito trabalho pela frente. Boa sorte para você, Felipe Luiz. Há pouco mais de 6 meses do final do seu mandato, o presidente Rodolfo Landim se posicionou publicamente sobre a sua sucessão e os planos para o seu futuro.
Em jantar com apoiadores, ele anunciou o apoio à candidatura do vice-presidente Rodrigo Dunche de Abrantes e confirmou a intenção de concorrer à presidência do Conselho Deliberativo do Flamengo, que é o órgão responsável pelas mudanças no Estatuto do Mengão e é o fórum que decidiria sobre a eventual transformação do clube numa SAF, como defende o Landim, para financiar a construção do estádio próprio. Como presidente do COD, o Rodolfo Landim teria o poder de pautar essa discussão, ainda mais se tiver na presidência do clube um aliado como o Dunche de Abrantes. O apoio de Landim ao Dunche foi anunciado num jantar promovido na Barra da Tijuca pelo ex-presidente do Flamengo e do Conselho Deliberativo, Delair Dombrowski. No mesmo cenário, há 3 semanas, o Landim viu o prefeito Eduardo Paes ameaçar desapropriar o terreno pertencente a um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal para a construção do estádio, caso o banco não aceite a oferta de compra do Flamengo. A passagem da presidência do Flamengo para a presidência do Conselho Deliberativo é rara na história do Flamengo, mas não é inédita. Em 1980, Márcio Braga se elegeu presidente do Conselho depois de 2 anos de mandato como presidente do clube. Ele foi sucedido na presidência por Antônio Augusto Dunche de Abrantes, que é o pai do Rodrigo Dunche de Abrantes. Antônio Augusto ficou marcado como presidente do Flamengo, que conquistou o Mundial de 1981, mas também entrou para a história como presidente responsável pela venda do galinho Zico. A eleição para a presidência do Flamengo acontece nos 10 primeiros dias de dezembro. Já a eleição para a presidência do Conselho Deliberativo deve acontecer na 2ª quinzena do mesmo mês. Com o apoio do Landim ao Dunche de Abrantes, a tendência é que a base de apoio do presidente chegue dividida às eleições, já que o presidente do Conselho de Administração, Luiz Eduardo Batista, o BAP, também tem planos para concorrer e o ex-vice-presidente de consulados e embaixadas, Maurício Gomes de Matos, já declarou a sua candidatura. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Você me ajudou demais, muito obrigado. O centroavante Carlinhos, contratado do Nova Iguaçu, não vem sendo relacionado no Flamengo desde o dia 11 de maio, mas a situação dele pode ter uma reviravolta no clube, isso porque o centroavante iniciou uma transição para os gramados depois de um trabalho de reequilíbrio muscular no centro de treinamento do Ninho do Urubu. Nessa terça-feira, dia 18, ele realizou o aquecimento junto com os outros jogadores do elenco, mas continua treinando com bola de forma separada com a supervisão de um preparador físico do clube. Conforme informações do portal Coluna do Fla, apesar de estar evoluindo na questão física, o Carlinhos ainda não está preparado para o jogo contra o Bahia nessa quinta-feira, no Maracanã. Mas a ideia do Tite é tê-lo no clássico contra o Fluminense no próximo domingo. O técnico Jorge Jesus expressou a sua vontade de manter o atacante Michael no Al Hilal pelo menos até dezembro desse ano. A informação foi divulgada pelo jornalista Bruno Andrade, que destacou o pedido específico do treinador português. O Jesus não quer abrir mão do jogador nesse momento crucial da temporada em que ele não conta com o Neymar. Michael, que tem brilhado com a camisa do Al Hilal e despertou interesse de outros grandes clubes, especialmente o do Flamengo. Ele, por sua vez, já deixou bem claro que, caso volte ao futebol brasileiro, quer jogar no Flamengo, seu antigo clube, onde ele foi muito feliz e que tem demonstrado muito interesse em repatriá-lo. A torcida rubro-negra tem acompanhado de perto as movimentações do jogador e se mostrado ansiosa com a possibilidade de vê-lo novamente na Gávea, apesar da diretoria até hoje não ter formalizado uma proposta para ter o jogador de volta. O suspense em torno do destino do Michael permanece, enquanto os dirigentes rubro-negros mantêm suas cartas na manga.
Contrariando boatos que circularam nos últimos dias, uma fonte confiável ligada diretamente ao jogador desmentiu categoricamente qualquer interesse iminente com o Cruzeiro. Isso lança uma nova luz sobre o futuro do jogador, mantendo a incerteza sobre qual vai ser o próximo capítulo da sua carreira. O Al Hilal estabeleceu um valor considerável para liberar o jogador. Segundo informações do mercado da bola, a equipe saudita planeja receber cerca de 6 milhões de euros, equivalente aproximadamente a 35,1 milhões de reais, na cotação atual, como compensação pela transferência do jogador. O retorno do Michael ao Flamengo, com certeza, seria um grande reforço para o elenco. A sua habilidade e a sua velocidade nas laterais do campo fizeram dele uma peça-chave durante a sua passagem anterior pelo clube. A sua boa performance no Al Hilal apenas reforçou a sua reputação de um jogador talentoso e decisivo. O Marcos Braz confidenciou a pessoas próximas que a vinda do Michael é dada como certa no Flamengo, porque ele quer vir e o Flamengo tem caixa suficiente para trazê-lo de volta e dar esse presente para grande parte da nação rubro-negra que quer muito a volta do robozinho. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Francisco Coutinho, de Capitão Poço, Pará. Alô, meu amigo Neto Bento, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Paulo Raimundo, batistense lá de Santa Catarina. Alô, meu amigo Paulo César de Lima Rosa, aqui de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Betão do Remo. Alô, meu amigo Joaquim Miguel de Lima Filho. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Titico Flazico de Engazeiras, no Ceará. Alô, meu amigo Francisco Jesus. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Ranilson Araújo de Campina Grande, na Paraíba. Aquele abração para você, meu querido. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo de coração. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!